Olá, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos dando continuidade sobre os nossos assuntos relacionados à adolescência e hoje o meu papo é com você, pai, mãe ou até cuidador de adolescentes. Vou te dar dicas bem interessantes. Vamos ver como nós podemos nos relacionar positivamente com os nossos adolescentes. Mas antes vamos para a nossa vinheta. Para quem não me conhece, acho que a maioria aqui já me conhece, mas se você é novo aqui no canal, você é nova aqui no canal, eu me chamo Beatriz do Carmo, sou psicóloga, hipnoterapeuta, arte-terapeuta, facilitadora do programa Educação Emocional Positiva e idealizadora aqui do canal Psicologia no Dia a Dia. Estamos fazendo aqui uma série de vídeos relacionados à adolescência e no vídeo de hoje eu quero trazer para você dicas de como você pode relacionar-se com o adolescente que você tem aí em casa, ou se você é um cuidador, se você é professor, professora dessa faixa etária, dessa etapa tão importante da vida, como que nós podemos nos relacionar com os nossos adolescentes de uma maneira mais positiva, que possa tanto favorecer a passagem dessa importante etapa da vida deles e possa ainda mais estreitar as nossas relações, nos aproximar ainda mais deles, então dando para eles autoconfiança, um ambiente seguro e ao mesmo tempo uma relação bacana deles conosco e vice-versa. Então vamos aqui, eu vou para minhas colinhas aqui, fiz umas colinhas bem legais para a gente poder conversar um pouquinho a respeito. Primeira dica que eu vou dar para você, anota aí. Adolescentes agem melhor quando se sentem melhores. Aliás, quem não age melhor quando se sente melhor, não é mesmo? Então, como que nós podemos fazer para que os nossos adolescentes sintam-se melhores? Nós precisamos encorajá-los a pensar em soluções quando eles estiverem diante de problemas. Não vamos dar pronto para eles. Faz isso, faz aquilo. Quando uma situação problemática estiver diante dele, converse. O que você acha que você poderia fazer? Que mais? Que outras soluções você pode fazer? Aí você joga algumas ideias. E se você fizesse tal coisa? E se você fizesse de outra forma? Como será que aconteceria desta maneira? E se saísse daquela maneira? Né? Para ele agir melhor, ele não precisa que nós fazermos para eles, tá? Nós não precisamos fazer eles se sentirem piores diante de uma má escolha, por exemplo, tá? Ou punindo. Nós podemos trazer para eles a consequência daquilo. Eu costumo dizer aqui no consultório, quando os pais me procuram, que nós precisamos emprestar o nosso cérebro adulto para o adolescente que está com o cérebro deles em desenvolvimento. Então tem uma característica bem interessante. Se você não assistiu os vídeos anteriores relacionados à adolescência, depois dá uma olhadinha que eu falo sobre a síndrome da adolescência normal e eu vou explicando um pouquinho disso também. O cérebro adolescente ele está ainda em formação. Segundo a neurociência, o cérebro ele vai estar totalmente maduro por volta dos 23, 24 anos de idade. Pois é. Então, o que acontece? Qual é a última parte do cérebro a se formar? É essa região aqui, tá? E aqui nós temos o que nós chamamos de córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal, dentre N funções que ele tem, ele vai ter o que nós chamamos de funções executivas. E uma das funções executivas é o controle inibitório. O que é o controle inibitório? É a capacidade de inibir os impulsos, a impulsividade. Outra característica dessas funções executivas é a nossa capacidade de previsibilidade. O que é isso? Eu prever as consequências dos meus atos. O adolescente não tem isso desenvolvido. Por isso que eles agem, depois eles vão ver o que aconteceu. E aí não sabem o que fazem com aquilo.
Então, punir resolve? Não resolve. Porque eles vão continuar ainda não sabendo das consequências. Então, resolve a gente emprestar o nosso cérebro para o nosso adolescente. Então, digamos que ele fala, eu quero tal coisa. Tá, mas se você quer tal coisa, o que você vai obter fazendo tal coisa? E se você não tiver? Se você fizer essa tal coisa mais para frente, né? Então, nós vamos mostrando para eles as consequências de se eles vão para um lado ou se eles vão para o outro, se eles fazem isso hoje ou se eles fazem isso lá na frente. Combinado? Vamos para a segunda dica. Reaja aos erros com compaixão e amabilidade, em vez de envergonhar, culpar ou dar bronca. Então vamos mudar um pouquinho como que nós lidamos com o nosso adolescente. Quando eles erram, vamos agir com compaixão. O que é compaixão, né? É nós vermos e mostrarmos para eles, principalmente isso, os erros como possibilidade de aprendizado. Então, assim, é legal errar? Não é legal errar, a gente não se sente bem com o erro. Então, não precisa de mais alguém apontando o dedo pra gente. Você errou, você errou. Isso é ruim, isso é chato, isso dói. Então, o que nós podemos fazer? Falar, não foi legal, né? Não deu certo. Por que será que não deu certo? Vamos olhar junto, de novo emprestando o nosso cérebro adulto para o nosso adolescente, né? Que é a amabilidade, né? Que eu falo agir com amabilidade, com flexibilidade, né? Com carinho. Então vamos lá. Não é passar a mão na cabeça. Tudo bem, isso não foi nada. Não é assim. A gente precisa mostrar para ele, olha, tá vendo? Como que você acha que fulano se sentiria no teu lugar? Digamos que ele errou com um amigo, com alguma coisa assim. Ou com uma menina, ou, né, com um menino, se eles estão iniciando um relacionamento amoroso, não foi legal uma atitude que ele teve ou que ela teve com o seu companheiro. Então a gente poder mostrar, se fosse com você, se essa pessoa tivesse feito isso com você, como você acha que você se sentiria? Então você acha que foi bacana? Não foi bacana? Como você pode fazer para poder amenizar esse seu comportamento, isso que aconteceu? Eu posso pedir desculpa. Então vai lá, pede desculpas, reconhece teu erro. Então é assim que a gente vai agindo, acolhendo, mas mostrando uma melhor direção para eles, ok? Outra dica, eles vão te escutar depois que se sentirem ouvidos. Pare e apenas escute. Tudo bem fazer perguntas do tipo: você pode me dar um exemplo? Explica melhor isso para mim. Como que você pensa sobre isso? Como é que você se sente em relação a isso? Quando eles terminarem, pergunte se ele está disposto ou se ela está disposta a escutar o que você tem a dizer. Depois, compartilhem, tanto você quanto ele, e foque em uma solução que ambos concordem. Cheguem no bem comum. Não adianta você ficar falando. Você acha que eles escutam o tempo todo você falando? Não. Primeiro que aí eles começam a dar aquela viajada e você fica falando sozinha. E nada vai entrar. Porque eles têm a temporalidade, lembra disso? Né? Ou senão eles falam, sei, não, eu sei. Não está escutando nada. Já está pensando como vai ser quando eles, fizerem aquilo que ele está pensando em fazer que você não quer que eles façam. Então, qual que é a questão? Primeiro escute, olho no olho, e escuta o que eles têm para dizer. Você pode fazer aquelas perguntas como nós falamos. Como seria isso? Me dá um exemplo. Agora eu escutei tudo que você me disse. Você está disposto a escutar o que eu tenho para te dizer? Beleza. Aí você fala, olha, tal coisa, acho que assim não vai ser bacana, acho que vai ser difícil. Ou legal, mas podemos melhorar um pouquinho essa ideia que você está tendo. Aí você faz a sua sugestão. E você pergunta, e o que você sugere? Então vamos pensar num bem comum entre a sua sugestão e a minha. Vamos achar o caminho do meio. E aí vocês decidem o melhor caminho. Outra dica.
Ofereça escolhas. É um pequeno passo para compartilhar o poder, porque não é isso que eles estão querendo, independência, eles querem se sentir importantes, capazes. Então ofereça escolhas para eles. Em vez de falar, não, isso não pode, dê como oportunidades, opções. Eu vou dar um exemplo para você. Deixa eles acharem que eles estão no controle, mas no fundo quem está de verdade é você. Então, por exemplo, digamos que você quer que seu filho ou sua filha adolescente tomem banho e eles estão meio preguiçosos para tomar banho. Como que a gente pode fazer? Vai tomar banho agora! Não, isso só vai trazer dor de cabeça para você e eles, já vou. Eu sei porque eu tenho uma filha adolescente em casa. Falo, filha, vai tomar banho. Já vou, mãe. Daqui uma hora, filha, vai tomar banho. Já tô indo, mãe. E não vai nunca, né? Então dá uma opção. Fala assim, filha, ou filho, ou meu adolescente querido. Você prefere tomar banho antes ou depois do jantar, por exemplo, tá? Por quê? Eles vão falar, nossa, que legal, eu posso escolher. Então eu quero tomar depois do jantar. Aí jantou, vai pro banho. Então o que você está fazendo? Você não está falando para ele, você quer tomar banho, filhinho querido? Não, você está falando assim para ele, você quer tomar antes ou depois do jantar? Você está falando para ele nas entrelinhas, você vai tomar banho de qualquer jeito, meu bem. Mas você pode escolher se você quer tomar antes ou depois do jantar. Tá vendo que interessante? Essa dica é boa, hein? Outra dica. Faça reuniões familiares periodicamente. Sabe aquilo que a gente faz com o maridão, com o namorado, aquelas DRs da vida? Isso é bacana que a gente faça com a família, o DR em família. Mas não precisa ser aquele DR de discussão. Pode ser um DR de união, ter aquele encontro, aquele dia da semana que a gente já sabe, não precisa ficar falando, agora é hora de sentar na família e vamos conversar. Não, vocês já têm isso, vocês vão estabelecer isso como rotina, tá? Isso ajuda nós a ensinarmos para os nossos jovens habilidades sociais e de vida durante as reuniões familiares semanais, tá? Então isso mostra a força de compromisso, de olha, nossa família sempre tem esse compromisso que é importante, todos nós estarmos ali, então não é o dia que você vai sair com um amigo, com a namorada, nem o pai também vai chegar mais tarde do trabalho, nem a mãe vai deixar de estar ali presente, vão estar todos presentes. É um compromisso que se estabelece com a família. Isso não é importante só para o adolescente não, tá? É para a família inteira, até para você, para os pais, para os condutores desta família, é muito importante, tá? Isso vai ajudar todo o membro da família, inclusive pai, mãe, todos que moram juntos ali naquela casa. Porque é um momento de encontro, né? Então é um momento que nós vamos utilizar para reconhecer as ações de cada membro da família, para fazer as apreciações das coisas que foram legais na semana, para compartilhar sentimentos relacionados ou a um fato que aconteceu na família ou a um fato que aquele membro em especial está passando. Nós vamos poder também discutir assuntos em voga, viajar ou não viajar no próximo feriado, a família toda. Vamos para onde? Podemos colocar isso em pauta nessa reunião familiar, né? Elaborar soluções para um problema, as coisas têm aumentado muito, né, de valor financeiro no nosso país, até por uma série de questões aí que estamos passando. Às vezes pode ser um problema, o orçamento estar um pouco comprometido por conta disso, isso pode entrar em pauta. Vamos cortar o que para diminuir os gastos? Vamos colocar em votação na família. Também para fazer os planejamentos de calendário familiar, aquela viagem, como é que vai ser o final do ano, onde nós vamos passar o Natal, o Ano Novo. Tudo isso pode ser discutido em família, isso é importante. Até para que não seja colocado de uma forma muito, muito incisiva ali, sem que ninguém possa se dizer, né, como está se sentindo em relação a essas escolhas, né? E também para que possam fazer as refeições e
e quem sabe até alguma coisa junto, que pode ser depois de um jantar, por exemplo, e aí podemos escolher assistir um filme juntos, e aí podemos votar em que filme vai ser, né? Jogar um jogo de tabuleiro, uma série de coisas que nós podemos fazer em família, isso é muito importante. Isso é importante para o adolescente, para ele sentir que, tá, estou crescendo, estou indo para o mundo, mas eu sei que eu tenho também ali meu porto seguro, que é a minha família, eu posso contar a qualquer momento, ok? Isso não vai ser só prazeroso para ele, vai ser para você também, pode ter certeza disso. Ah, detalhe importante, no momento da reunião familiar, celulares podem ficar de fora, não fazem parte da reunião, para não tirar a atenção de cada membro para o seu celular, senão não tem reunião, né? Tá todo mundo lá. Tchucu, 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 tchucu. Não é hora disso, é hora de olho no olho todo mundo conversar. Outra dica, não é respeitoso e nem funciona sentar no sofá e gritar com seu filho do outro lado da sala, né? Eles fazem isso às vezes com a gente, né? Lá no quarto, mãe, você não escuta porque tá lá longe. Só que se nós fizermos da mesma maneira, ou talvez eles façam isso porque nós fazemos dessa maneira, então temos que tomar cuidado com as ações que nós temos, porque isso é aprendizado para eles. Eles aprendem muito mais pelas nossas ações do que pelas nossas palavras, tá? Então, quando você tiver algo para falar com o seu filho adolescente, a sua filha adolescente, ou eles precisam conversar com você, para o que você está fazendo. Chegue perto do seu adolescente. O suficiente para você poder olhar olho no olho. Isso vai fazer com que a conversa seja mais suave. Isso vai fazer com que ele se sinta importante. E isso vai fazer com que o diálogo seja mais rico, ok? Outra dica, um adolescente mal comportado é um adolescente desencorajado. Então, encoraje o seu adolescente, criando uma conexão com ele antes de corrigir. Então, antes de dar bronca, antes de falar isso, falar aquilo, chega perto, converse com ele, valide o que ele está sentindo. Isso é um outro item que eu vou falar aqui na frente. Reconheça o que ele está sentindo, acolha, para depois você poder passar as suas orientações. Outra dica: aumente a percepção de seu filho, de sua filha. De que maneira? Perguntando como ele se sente. Então, quando ele te conta alguma coisa complicada, feliz ou mesmo triste, pergunta para ele como que você se sente. Ou quando ele te pede uma sugestão ou para resolver um problema, o que você acha? Como isso afeta você? O que você quer para sua vida ou como isso afeta aquilo que você quer para você? Isso vai fazer com que ele aumente a percepção dele, a percepção sobre o outro e sobre o mundo. Outra dica, controle o seu comportamento. Como eu falei lá do sofá, né? Você é o exemplo, você é o melhor professor, a melhor professora, ok? Então, quando for necessário, crie espaços para acalmar-se antes de falar com seu filho e também ensine-o a acalmar-se antes de conversar com você, tá? Então, você vai ensinar ele a acalmar-se, a baixar o volume daquela emoção. De que maneira? Para um pouquinho, respira. Agora não é o momento da gente conversar. Você está muito nervoso, isso também vai me deixar muito nervosa. Então vamos fazer o seguinte, vamos se acalmar e aí assim, o que é importante? Estabeleça o momento em que essa conversa vai acontecer para não ficar preso, solto no ar, tá? Então assim, acalme-se, depois do jantar nós sentamos e conversamos, ok? Assim, eles têm um tempinho dele para ele se acalmar.
você também. Ou se você estiver muito nervosa com o que aconteceu, de uma situação que você vai precisar chamar a atenção dele, fala, olha, o que aconteceu me abalou demais, eu preciso me acalmar, depois da janta a gente conversa. Porque não adianta, no calor das emoções, nós tendemos a ser mais impulsivos. E aí, falamos até aquilo que não sentimos de verdade apenas para magoar ou machucar o outro, porque estamos no calor da emoção, ok? Outra dica, crie proximidade e confiança em vez de distanciamento e hostilidade. Frases do tipo, eu te amo, mas a resposta é não. Então você vê, eu começo falando algo que vai criar essa empatia, essa proximidade, vai mostrar o quanto eu amo. E vou explicar por que a resposta é não, tá? Outra frase, você é mais importante para mim do que as suas notas. Mas nós podemos nos esforçar para melhorar isso, você não acha? Eu sei que você tem capacidade para isso. Vamos ver o que está difícil. Por que foi dificultoso nesse bimestre você tirar notas maiores? Mas ainda assim valorizando a pessoa do seu filho e da sua filha em vez das notas, ok? E aí você até pode colocar para o seu filho, né? Aquela forma que a gente falou de ampliar a percepção dele. Então, por exemplo, ele veio com notas muito baixas e você disse para ele que ele é mais importante do que as notas. E aí você pode perguntar, eu gostaria de saber o que as suas notas significam para você. Como que é para você tirar o 2 em matemática? Como que você se sente em relação a isso? Aí você pode ampliar, né? E o que você acha que aconteceu? Como que nós podemos melhorar isso para o próximo bimestre? Faça ele participar da solução, ele trazer as ideias, mesmo emprestando seu cérebro adulto para ele. Outra dica, reconheça quando ele tiver atitudes bacanas e seja grata, seja grato. Quando ele arruma a mesa ou arruma a cama dele, agradeça, não é, faz mais que a sua obrigação. Não é bacana reconhecer, né? Porque esse não fez mais do que a sua obrigação, passa a ser um martírio fazer aquilo e ele não vê valor em fazer aquilo. Agora é bacana, né, quando você faz... Quer ver um exemplo? Nós mulheres, quando nós fazemos uma comida e os nossos maridos, os nossos filhos comem, viram pra gente falar, nossa, essa comida tá uma delícia, não é gostoso? Então, também pensa nisso na hora que o seu filho, a sua filha estiver fazendo algo que usualmente ele deveria fazer, mas pode ser mais gostoso quando é reconhecido. Pratique escuta ativa com o seu filho. O que é escuta ativa? É quando nós reservamos um tempo. Pode ser durante a semana, o final de semana, mas sempre reservamos um tempo para sentar do lado do seu filho em silêncio. E você fica lá só escutando. Claro que ele vai estranhar, ele vai olhar para você e se ele perguntar o que você quer, você diz apenas, eu quero ficar alguns minutos aqui com você, tudo bem? Eu quero escutar o que você tem para me dizer, o que você tem para dizer. Ouça sem julgamento, sem se defender, sem explicar nada. Apenas esteja ali, presente, observando, escutando. Nós precisamos escutar mais os nossos adolescentes. Até no comportamento rebelde deles, que às vezes, né, eles insistem em utilizar, geralmente isso acontece porque eles não estão sendo escutados de outra maneira. Então é no comportamento rebelde que às vezes eles escolhem para poder ser escutados. Então, em vez da revolta, do comportamento rebelde, vamos dar voz aos nossos adolescentes e os nossos ouvidos para efetivamente escutar o que eles têm para nos dizer sobre as faltas que eles estão sentindo, sobre os sentimentos que eles estão tendo, as dificuldades e, por que não, as facilidades também, as alegrias também. Vamos compartilhar todos os momentos.
Outra dica importante: quando seu filho estiver muito nervoso, não retruque. Valide o que ele está sentindo, tá? Frases do tipo: eu vejo que você está muito bravo. Aí é aquele lance que nós demos daquela dica, né? Então, que tal se acalmar e depois a gente conversa? Respira fundo, ó. Solta pela boca. Isso vai te fazer sentir melhor. Depois a gente conversa. Certo? Não adianta querer brigar ali na hora que ele está no calor das emoções, porque você também vai ficar no calor das emoções e fogo não se apaga com fogo. Fogo se apaga com água. Alguém tem que estar calmo nessa história, certo? Reconheça a responsabilidade da sua parte, né? Então, por exemplo, né? Eu reconheço que eu falei de maneira desrespeitosa com você, soando controladora ou crítica. E sugira: vamos dar um tempo para nos acalmar e depois conversamos sobre isso? De uma maneira mais respeitosa, certo? Mais uma dica: evite mimar, isso em qualquer etapa, principalmente na adolescência. E mimar, às vezes, é dizer sim para tudo, tá? Isso não é bacana para nem um filho, né? Nem para criança, muito menos para os adolescentes. Mimar nossos filhos gera fraqueza neles, fazendo eles acreditarem que as pessoas deveriam fazer tudo para eles. Quando nós ensinamos que nossos filhos são especiais para o mundo, eles saem para o mundo achando que o mundo lhe deve algo. E o mundo não dá nada para ninguém. O mundo cobra, ele cobra que você mostre a sua especialidade o tempo todo. Então, ensinar que seu filho é especial para o mundo é só ensiná-lo a sofrer no futuro. Ele é especial para você, mas não para o mundo. Então, né? Vamos valorizar o que tem que ser valorizado, mas sem mimos, sem excessos. Ajude o seu filho a desenvolver a crença de: eu sou capaz, eu consigo, pelas minhas habilidades. E quando eu não tenho tanta habilidade para isso, eu sou capaz de aprender e desenvolver. Treinar, praticar até ficar bem nisso. Outra dica: junto com seus filhos, crie um lugar para se acalmar. Nós não falamos tanto, então no calor das emoções, vamos dar um tempo, depois falamos sobre isso. Ensine maneiras para o seu filho se acalmar. Quando a gente fala em local para se acalmar, não precisa ser exatamente um local físico. Também pode ser. Mas pode ser uma meditação, um exercício que nós chamamos, né, pelo menos eu utilizo aqui no consultório, na hipnoterapia, nós chamamos de lugar seguro. Imaginar um lugar tranquilo dentro de você, para que você possa ir a se acalmar neste lugar. Imagina que bacana ir lá no Taj Mahal, ali atrás, ó, e poder relaxar, meditar ali. Depois eu vou vir bem mais calma para poder conversar com a minha filha, com o meu filho, né? Muito legal. Então, ensine essas estratégias, estes lugares que ele pode utilizar, estas ferramentas para ele poder se acalmar, ok? Crie quadros de rotina com seus filhos. Isso ajuda a criar a autodisciplina. Faça o semanário com eles. Deixa na geladeira, ou cada um vai ter no seu quarto, no mural do seu quarto, o semanário com as suas atividades do lar, as atividades que eles podem acrescentar que são deles também, tá? Isso é legal, isso ajuda eles também a criar o semanário da escola, o semanário do curso, o semanário deles, da vida pessoal deles, isso é bem legal. Outra dica: pelo menos uma vez por mês, faça algo com os seus filhos que eles não conseguiriam resistir ao convite, ou seja, algo que seja muito bacana, principalmente para eles. Por exemplo, ir ao cinema, assistir um filme que você gosta em comum. Eu tive um caso bem bacana de um adolescente que veio no consultório essa semana e ele estava muito ansioso para o término da sessão, porque ele falou: nossa, hoje é o dia de eu ir com meu pai no cinema. Eu falei: que bacana, vai toda a família? Ele: não, é o momento de só eu e meu pai. Então, assim, como ele era o único filho homem, ele tem uma irmã,
é o momento que a família combinou, que então é o momento dos meninos, dele com o pai. Então eles vão assistir o filme que eles gostam, então que eles vão ver filme de super-herói e tal. Isso é muito legal, é muito bacana. Crie isso com seus filhos. Outra dica, não tente resolver um problema quando você ou o seu filho estiverem descontrolados. Não vão resolver, né? Vai continuar descontrolado até para a solução. Então espere, se acalme, use as ferramentas, ensina seu filho a usar as ferramentas, porque isso vai permitir que vocês acessem o cérebro racional de vocês. Quando nós estamos muito emotivos, nós brincamos que a nossa amígdala cerebral sequestra o restante do nosso cérebro, né? E aí o nosso córtex pré-frontal, que é o tomadores de decisão, a grosso modo, ele fica, né, inibido. E aí a gente não consegue tomar as melhores decisões. Então a gente precisa se acalmar para que a gente possa pensar racionalmente. E a última dica de hoje: quando o seu filho estiver sofrendo por conta de um sentimento, não corrija, socorra ou tente anular o sentimento dele, tá? Então nada de dizer, isso é nada, não é nada, você faz uma tempestade no copo d'água. Para de chorar, principalmente para os meninos, né? Ainda tem pais que insistem nisso. Meninos não choram, né? Isso não é nada legal para falar para um filho. Você pode dizer assim: posso ver que você está muito bravo ou chateado ou triste. Você quer conversar a respeito? Se ele falar não, eu quero ficar sozinho ou eu quero ficar sozinha, tudo bem. Aí você diz para ele: quando você se sentir à vontade, se você quiser conversar a respeito, eu estou por aqui, ok? Muito bom! Espero que você tenha gostado dessas dicas. Depois compartilha comigo nos comentários como é que foi a sua experiência com a sua adolescente. E até o nosso próximo vídeo.